Boa noite, companheiros e companheiras. Vamos iniciar mais uma live hoje com uma convidada especial e muito especial, a professora Silvia Carvalho, que vai debater com a gente hoje um tema muito bacana sobre a gestão democrática das escolas públicas. E antes de começar aqui falar da nossa companheira que vai participar com a gente, a nossa convidada especial, vamos aos lembretes. É isso aí. Sigam a gente nas redes sociais. No Facebook é @Hélio Rodrigues Químicos. No Instagram é Hélio.rodriguesquímicos. Se inscrevam no nosso canal do YouTube. Dá lá, Hélio Rodrigues dos Químicos. No nosso WhatsApp é o 961993900. Manda um oi com o seu nome para a gente te acionar nos nossos contatos. Gente, curtam e compartilhem essa live no Facebook. É isso aí. Bom, a nossa convidada especial de hoje é a professora Silvia Carvalho. Ela é doutora em educação pela Unicamp, mestre em educação e pedagoga pela PUC de São Paulo e psicopedagoga pelo Instituto Sede Sapiense. Atua na educação há mais de 25 anos como professora alfabetizadora e como coordenadora pedagógica. Atualmente é professora no curso de pós-graduação Lato Sensu em psicopedagogia pelo Instituto Sede Sapiense. Ela é autora de vários livros e artigos na área da educação. Boa noite, professora Silvia, tudo bem? Boa noite, companheiro Hélio. Boa noite a todas e todos. Para mim é uma grande alegria, viu, Hélio, estar aqui participando da live do Hélio, já batizada carinhosamente por muitos companheiros e companheiras. Eu acompanho, Hélio, as suas lives desde quando você iniciou, né, esse movimento de diálogo tão interessante, tão importante e que contribui, né, muito significativamente para informar, para formar os companheiros e as companheiras que acompanham aqui a sua iniciativa. Muito obrigada por esse convite tão especial. Eu fico feliz em contribuir aqui com algumas ideias e poder conversar com você. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço essa coragem de nos acompanhar na rede social, porque tem que ter coragem. Efetivamente, aqui tivemos grandes debates, né? E é um prazer saber que as pessoas aí do outro lado curtam o nosso trabalho e participam também, como você está participando. A gente teve várias pessoas que assistem e também participam. Isso fica mais legal ainda. Só queria fazer uma nota, Silvia, não tem muito a ver, professora, hoje. Faleceu ontem um grande companheiro nosso do movimento sindical lá da Bahia, companheiro Itaparica. Teve uma complicação cardíaca, ficou internado durante vários tempos. E aí eu queria, para os nossos companheiros do ramo químico, que ele sempre foi um defensor da nossa Confederação Nacional do Ramo Químico, a CNQ, deixar aqui um abraço, né, nos familiares do Itaparica e está aqui prestar nossa homenagem a esse grande companheiro Itaparica, né? Tão, uma pessoa bacaníssima, gente boa. Francisco conhece ele, já sabe de quem eu estou falando. Então aqui os nossos pêsames, as nossas condolências à família e a todos os amigos do companheiro Itaparica. Outra questão é que nós estamos com a dificuldade, o Facebook tem dado um pouco de trabalho para nós, então o acesso nosso, o Facebook está restringindo as lives. Deve ser muita live, o Facebook está bastante chateado com essas lives, mas a gente sabe que daqui a pouco a gente vai resolvendo esse problema. Professora Silvia Carvalho, pelo currículo que a senhora tem, que a senhora não, que eu creio que você tem aqui, né? Já a gente pode ter vários caminhos, mas a gente tem um tema aqui para discutir que é a gestão democrática da escola pública. Antes de entrar nesse tema, eu queria uma percepção da professora, da conjuntura, desse clima todo, pandemia, desse proposta de retorno, dessa brutal privatização que nós estamos vendo do Estado por parte desses governos antidemocráticos, estão aproveitando a pandemia para poder privatizar todos os serviços públicos. Na sua visão, como é que você está vendo esse momento agora, essa conjuntura, professora Silvia? Pois não, Hélio. Olha, Hélio, sem dúvida, a escola de educação básica, né?
aqui na nossa cidade, e eu poderia falar até em termos nacionais também, tem nesse momento histórico um grande desafio, né? Nesse tempo de pandemia, decorrente aí do alastramento do Covid-19, e com a necessidade de isolamento social, que a gente percebe a importância disso, né? Todos os educadores, todos os educandos, as famílias, né? Todos esses atores desse cenário estão vivendo uma experiência que impacta substancialmente os processos de ensino e de aprendizagem, né? Nesse contexto tão incerto, que nos impossibilita prever, né, Hélio, quanto tempo as crianças e os adolescentes precisarão estar afastados da escola, para os educadores, né, a gente percebe que existe uma responsabilidade bastante densa, porque sobre eles recaem o dever, né, de criação e gerenciamento de estratégias, né, que possibilitarão que as crianças e os adolescentes possam ter minimamente uma rotina de estudos durante esse afastamento presencial da escola, né? Eu penso, Hélio, que nesse cenário, né, de crise pandêmica, as formas de gestão da escola, né, elas se reconfiguram com outros contornos, né, muito específicos até. É muito importante, né, na minha opinião, que a gente faça uma reflexão sobre como encaminhar, como que nós podemos encaminhar os processos de ensino e de aprendizagem na escola, considerando os limites que essa pandemia nos coloca, tá? E se a gente for pensar, né, que a educação é um direito fundamental a ser garantido a cada cidadão e cidadã, e que todos devem ser incluídos e considerados no processo de elaboração do conhecimento, de como esses conhecimentos devem ser ensinados e de como eles serão aprendidos, né? Como é que esse encaminhamento vai acontecer na escola. Para mim, não há dúvida de que essas relações no território educativo, considerando todos esses atores, né? E nessa circunstância específica que a gente está vivendo hoje, terá um desafio grande de, mesmo à distância, desenvolver meios para que a comunidade escolar esteja integrada e possa participar da criação de estratégias para o enfrentamento da situação de afastamento social. Não tem como, né? Para os educadores é fundamental que eles pensem uma estratégia de aproximação das famílias, dos estudantes, né? Para que haja, no mínimo, a garantia aí de um processo de estudos, a proximidade da escola mesmo, né? Vai ser muito importante um conhecimento refinado, né, das dificuldades de aprendizagem que cada estudante tem, né? É preciso saber quais são as condições de acesso que cada família, que cada estudante tem aos recursos tecnológicos, e a gente sabe que muitos não têm acesso, estão excluídos desse processo, né? Por falta das condições mínimas, Wi-Fi, aparelho adequado, né, para acessar a internet. Vai ser importante pensar as estratégias e os materiais de ensino, né, para garantir para essas pessoas que estão excluídas, né, da internet, por exemplo. Então, eu penso assim, que democratizar esses processos de construção dessas alternativas, quando a escola consegue, em algum nível, estabelecer um relacionamento com essas famílias, de algum modo, né, ela vai se aproximar mais de uma possível gestão mais democratizada da escola, né? A gente sabe que democratizar esse processo de construção não é uma tarefa fácil, né? Não é. E é um desafio grande, né? Nós sabemos também
que a necessidade de apoio e acompanhamento do poder público a toda a equipe escolar no desenvolvimento desse trabalho é fundamental. Não tem como os educadores resolverem e estabelecerem essa aproximação sem o apoio e o acompanhamento, né, do poder público para garantir essas condições, né? Vai ser necessário preparo, formação específica para esses educadores, né? Recursos importantes, né, para que eles possam ter êxito na função de ensinar e acompanhar e apoiar a aprendizagem, ainda que seja num processo à distância, que hoje não há dúvida, é o mais seguro. Não tem como a gente aqui pensar que a volta à escola é uma possibilidade nesse momento, não tem, né? Então, é importante aí a gente pensar nesses desafios. Eu acredito, Hélio, que implementar a gestão democrática da escola de educação básica nesse momento demanda uma compreensão nossa da relação existente entre educação, política, participação e democracia. Essas 4 questões, elas estão muito ligadas, né? E é necessário que a gente pense que para desenvolva uma relação aqui profunda, né, sobre o que é ser cidadão nesse nosso país, nessa nossa cidade, na atualidade, nesse momento, né, que nós estamos vivendo, a importância da gestão escolar na promoção de processos coletivos e democráticos de tomada de decisão, porque só os educadores sozinhos, sem a parceria com as famílias, com os atores que estão no entorno da escola e que estão envolvidos na dinâmica escolar, sem essa parceria, não há como a gente pensar saídas exitosas para enfrentar essa crise, né? Durante e no pós-pandemia, que a gente espere que chegue rápido, né? Que a gente consiga resolver isso da melhor forma possível. Então, no pós, nós também teremos que estar bem articulados, família, escola, comunidade, né? Para pensar todos esses desafios. Então, eu penso que toda essa dinâmica, vamos imaginar assim, coletiva e próxima, vai garantir que a gente se aproxime da função que é essencial da escola, que é a formação de cidadãs e cidadãos, né? Eu imagino que a gente por aí consegue se aproximar dessa função que é tão essencial da escola, né? Uhum. Um dos primeiros espaços da vida social das crianças, né, depois das experiências vividas na família, é o espaço escolar, né? E por isso, quanto mais participativo esse espaço for, mais condições ele vai ter de formar para a cidadania. Por isso a importância da gestão escolar, né, democrática. Por isso que nós temos aí um grande desafio, Hélio, para encaminhar nesse momento. Silvia, professora Silvia, né? Pode me chamar de Silvia mesmo, Hélio. Silvia, tem aqui, antes da gente entrar no tema, que é a gestão democrática da escola pública, né? Quais seus limites, quais são as possibilidades, como identificar a sua implementação, nesse momento específico, nós temos aqui um vídeo que você me mandou. Sim. Se você quiser comentar antes, se quiser que eu coloque agora. Eu acho que era importante a gente falar um pouco, Hélio, como é que a gestão democrática, né, ela contribui para a formação desse cidadão, dessa cidadã, né, que a gente almeja tanto que participe dessa sociedade, né? E aí acho que cabe muito esse vídeo, viu, Hélio? Ele traz uma contribuição interessante e que mostra justamente o nosso mestre maior
né, que nos ensinou a importância da gestão democrática da escola pública, que é o professor Paulo Freire, né? Nele, nos estudos, nas conversas, nos estudos que ele construiu, a gente consegue identificar muito bem, né, a importância que a gestão democrática tem para a formação, né, das pessoas e de uma formação, ele fala de uma formação que vai oportunizar a transformação da nossa sociedade numa sociedade democrática, mais igual, mais inclusiva, mais respeitosa, não violenta, né? Então a gente enxerga nas proposições do Paulo Freire toda essa condição, né? E isso todos os estudos que ele fez são muito orientadores para a prática pedagógica, para os educadores, né? Então, se você quiser colocar o vídeo, eu acho que é uma ótima oportunidade para a gente relembrar o que ele nos ensinou, uma parte, né, muito pequena do que ele nos ensinou. Tá, então vou colocar agora, porque já tem um monte de gente aqui colocando pergunta no chat. Já tem uma pergunta da Adriana. Deixa eu já abrir logo esse vídeo aqui para a gente ver. Esse sonho de ir abrindo a escola cada vez mais para as comunidades em que ela se insere é um sonho não apenas necessário a nós nesse país, mas indispensável ao processo de aprendizagem histórico em que a gente se encontra da própria democracia. A democratização da escola é tarefa que ultrapassa grupos pequenos, por mais valorosos que eles sejam. A democratização da escola depende de todos aqueles, de todas aquelas, primeiro, que fazem a escola por dentro. Mas a democratização da escola depende também dos entornos da escola. Quer dizer, depende da comunidade local em que a escola se situa, depende da vizinhança, depende da participação efetiva de todos os que estão dentro da escola e fora da escola. Depende da participação, não de uma participação falsificada, por exemplo, a falsificação do convite para que os pais, num dia de sábado, venham até a escola consertar as goteiras da escola, no chamado mutirão. Eu nunca soube de mutirão no Pacaembu. Que os pais ajudem o trato da escola, tá ok, mas reduzir isso à participação, ou reduzir a participação das famílias ao conserto da escola que cabe ao Estado fazer, não. A real participação está em quando os pais, e já começam a fazer isso, interferem na própria gestão da política educacional e decidem sobre os gastos das escolas, o que vale dizer, interferem na orçamentação da escola. Assim se faz a democracia dentro da escola. E só se democratiza a escola quando professoras, diretoras, zeladoras, vigias, merendeiras, coordenadoras pedagógicas, alunos, alunas, pais, mães, vizinhos, quando toda a comunidade se assuma a escola como algo seu. Aí, então, uma das repercussões dessa democracia na escola vai ser o respeito à escola, ao prédio. Quer dizer, não é possível a deterioração das escolas, o que se vem chamando de vandalismo, não pode ser superado com puras ações policiais, mas com, eu diria, uma concepção democrática diferente do papel da escola. A escola não foi feita para se isolar dentro de si mesma, para se fechar, mas para servir, para abrir-se como um contexto produtor de conhecimento e como um contexto produtor de alegria e como um contexto criador, um contexto desafiador.
tudo que a gente puder fazer, no sentido de abrir mais a escola, no sentido de provocar, pedir, convocar, desafiar estudantes, merendeiras, zeladores, vigias, diretores de escola, coordenadores pedagógicos, NAIs, quer dizer, médicos, dentistas, aluno, vizinho da escola, quer dizer, tudo que a gente puder fazer, no sentido de convocar os que vivem em torno da escola e dentro da escola, no sentido de participarem, de tomarem um pouco o destino da escola na mão também. Tudo que a gente puder fazer nesse sentido é pouco ainda, considerando o trabalho imenso que se põe diante de nós, que é o de assumir esse país democraticamente. Quer dizer, que é o de ter voz, o de ganhar voz, e não apenas o de falar, não apenas o de dar bom dia. Ora, o conselho de escola é um dos momentos, é um dos meios de que a gente pode se servir, se é que eu posso usar esse verbo, nessa luta pela democratização da escola e pela democratização do ensino no Brasil. É isso aí. Colocamos aqui, Silvia, colocamos aqui o vídeo que você mandou do professor Paulo Freire, um mestre na educação, né? Grande educador. E aí nós queríamos assim, tem uma pergunta que eu acho que daria gancho para você matar essa questão da gestão democrática na escola pública em tempos de pandemia, que você já começou, já falou sobre o retorno. E aí a nossa querida Adriana manda uma pergunta e ela fala sobre quais seriam quais as recomendações vocês dariam às famílias para acessar os direitos durante a pandemia, considerando as dificuldades de acesso às plataformas disponibilizadas. Silvia, teve um debate aqui que a gente já fez exaustivo com os companheiros da PUESP, diversos companheiros que passou aqui, que todo mundo falou sobre a dificuldade de acessar as plataformas, sobre a dificuldade de ter internet de qualidade, de ter notebooks, enfim, de ter toda uma condição para poder voltar a participar de uma parte da formação, que a gente entende que pode ter uma parte dela que ela pode ser ofertada como complemento, né, à questão do ensino à distância, mas ele não substitui, em hipótese alguma, essa experiência fantástica que é estar em sala de aula, com o educador e com os amigos, e no Sim. debate que sai dali, né? Então, pegando o gancho da nossa outra educadora, a Adriana, já mata essas duas questões aí, professora. Ok. Muito obrigada, Adriana, pela pergunta. Veja, eu considero que a construção da gestão democrática da escola não é uma questão que a gente tem para agora na pandemia, né? A gestão democrática da escola já é antiga. Nós temos esse desafio. Quem tem o princípio, quem acredita no princípio que a gestão da escola tem que ser democrática, já enfrenta essas dificuldades há muito tempo, né? Então, muito antes da pandemia, a gente já tinha muitas dificuldades de construir uma gestão democrática na escola, né? Então, esse desafio é antigo já. E o que eu percebo, Hélio, é o seguinte, respondendo a Adriana, é que esse é um grande momento para a gente refletir a importância que tem quando a comunidade participa da gestão da escola. Nas escolas em que a gente observa que o conselho de escola é um conselho forte, que as famílias participam das decisões, né, colocadas no centro, né, da reunião de toda a comunidade e que todos podem se colocar para tomar as decisões democraticamente, o que a gente percebe é que essas escolas, tendo em vista todos vamos dizer, as dificuldades que nós estamos passando, né,
de dificuldade das famílias em acessarem as redes, né, o trabalho virtual. Mesmo assim, a gente percebe que essas escolas conseguem algum êxito em dialogar com essas famílias, em manter alguma relação com elas, né? E aí caminhar algum processo de aprendizagem, mesmo que à distância, mesmo oferecendo algum material para que a família possa pegar material físico, algum combinado existe, né, e algum êxito é observado em relação àquelas escolas que, por algum motivo, não conseguiram fortalecer os dispositivos de participação da comunidade na gestão da escola, né? Então, eu percebo que agora é um momento muito importante para a gente refletir o quanto é valoroso, né, a família estar integrada na escola, na gestão dessa escola, na tomada de decisões no espaço escolar, né? E aí a Adriana me pergunta qual é a recomendação que eu teria, né? Eu diria, Adriana, que tendo em vista, primeira coisa, as famílias, a gente precisa, né, encaminhar um movimento na sociedade e de que fazendo perceber que todos têm direito à educação pública de qualidade. E por isso, quando não há acesso às redes, ao trabalho virtual, a escola deve procurar as famílias e as famílias devem procurar as escolas para estabelecer um mínimo de comunicação e aí essa relação ter como decorrência algum processo de ensino e de aprendizagem para os estudantes, não é? Então, eu acho que as famílias podem sim recorrer de alguma forma o contato, fazer o contato com essas escolas para que elas possam devolver, fazer alguma devolutiva e conseguir estabelecer nesse movimento de aproximação algum trabalho de ensino e de aprendizagem. Fora a articulação e a militância e a organização dessas famílias para exigir os seus direitos do poder público, né? Isso é imprescindível. A gente tem aí dois níveis, né, de ação. Um é estabelecer a proximidade com a escola e o outro não abrir mão de forma alguma das lutas para exigir que os direitos à educação de qualidade sejam respeitados e sejam garantidos, né, Hélio? Uhum. Professora Silvia, tem umas perguntas aqui no chat, eu vou tentar organizá-las para depois passar para você. Tem alguns comentários também, deixa eu só valorizar aqui a nossa galera que está aqui com a gente, para depois eles não ficarem dando bronca em mim. Deixa eu até trocar o óculos, porque... E o pior é que eu fiz dilatação da pupila hoje, então o negócio tá bem interessante. A Camila Rodrigues dá uma boa noite, o Rogério, o Flávio, a Nerise, que trabalha com educação infantil, a Janete, a Maria Aparecida Neri, a miúda, presidenta do Sintraenfa, Francisco de Carvalho Lima, o Chiquinho, o Paulo Ferraz, o Aparecido Santos, a Júlia Graziella também, a Laís Lima, a Jordana, a Fernanda Silva, a Cris, o Fábio, o Açoeiro, a Cris Souza, a Cris Costa, o Jônia Carvalho, o Givaldo, a Zezinha, deixa eu ver aqui, a Cris Costa fala, nós professores estamos vivendo um momento atípico e histórico com a necessidade de nos reinventar. A Rose Cleire também manda aqui, Alves manda um boa noite. A Narci Alves, a Edith Paz, o Deusdete das Virgens. A Zezinha manda um boa noite. Hélio, Coletivo Maurici presente, Cidade Ademar. Célia Alves dos Passos, a Célia, dirigente do nosso sindicato dos químicos, manda um boa noite. Hélio e professora Silvia. A Adriana também, a Rafaela, deixa eu ver, o Newton, a Suzana, a Juliana, o Orlando, o Orlanilton, a Geraldina, a Cícera Batista, opa, a Cícera está aqui, o Edson Monteiro, o Luiz Armando, a Viviane, a Adriana já fez a pergunta dela aqui,
Joanes Salomão, a Assunção Silva, a Daiane, o Anderson, a Solange. A Cícera faz um comentário: a escola precisa trabalhar em parceria com a família, não existe gestão democrática sem a participação da família. O Luiz Armando, a Cris de novo, a Lenilda Rodrigues, a Tuti, o Fernando Porto, a Célia Alves faz uma intervenção: escola onde a participação da comunidade melhora a organização e educação e a participação dos alunos. Deixa eu ver aqui mais aqui, o Marcos Germano, o Francisco, o Chiquinho fala aqui: professora Silvia, você não acha que a história da educação no município de São Paulo, em determinado momento, é autoritária e em outro democrática? Como uma gangorra, e portanto esse momento político tem o desafio de implementar definitivamente a gestão democrática, ou seja, a democracia dentro das escolas na política pública municipal. A Noemi Machado, a Noemi que eu não vejo há tanto tempo, essa é uma amiga de escola, e ela fala que: Hélio, você não lembra, eu lembro de você na sala de aula. Noemi, deixa aí, se a gente tinha 17 anos. A Rosiclene também mandou um abraço, a Edmaria, a Vera, o Luiz Armando. Silvia, você acha que o corpo docente da educação está preparado para essa democratização e a comunidade está preparada para ter essa gestão democrática? Sim, ambos estão preparados para ter a gestão democrática. A Rochelle, a Sheila Olala, o Antônio Luiz, o Boca entrou aqui, o Eliseu Nunes também está aqui. Professora Silvia, boa noite, abraço. A gestão democrática cumpre um papel do controle social? É uma pergunta. Daí a sua importância, né? A pergunta dele: a gestão democrática cumpre um papel do controle social? Aí outra que ele continua: daí a sua importância? O Alberto Trindade, o Robson Batista, a Laurileide, a Ignês também está aqui, e a Célia fala aqui: Silvia, você acha que as famílias devem liberar os filhos voltarem às aulas em setembro, já que o poder público não controla nem quem tem piolho, que dirá controlar o uso de máscara? Bom, e para encerrar aqui, a Adriana também faz aqui: acredito que outubro seja a nova proposta oficial do governo. Temos que continuar os debates e monitorando os índices sanitários e da saúde. Aqui o Alberto também, vamos finalizar aqui o Alberto. Alberto fala: pelo importante tema, a educação tem que ser prioridade nesse momento de resistência. É uma pergunta dele, né? Bom, sim. Silvia, passando para já, faz um relato disso, mas já emenda na questão dessas políticas educacionais do município de São Paulo. Quais são os projetos políticos educacionais que estão em disputa? Isso é muito importante mesmo a você abordar, que defendem ou não a gestão democrática das escolas municipais de São Paulo. Ok, Hélio. Vamos lá. Olha, na minha percepção, Hélio, e em alguns estudos também que eu tenho feito, né, eu identifico que na história da educação municipal de São Paulo, desde quando a prefeitura da nossa cidade assumiu a responsabilidade de oferecer o antigo ensino primário, que hoje é o ensino fundamental, mas naquela época, em 1959, ela assumiu a responsabilidade de oferecer o antigo ensino primário. Nós podemos identificar dois projetos educacionais em disputa, né? No decorrer da história da educação municipal. Um deles, né, compreende a escola como um lugar de transmissão de um conjunto de conhecimentos escolhidos por um grupo social dominante. E de acordo com esse grupo, de acordo com o que esse grupo julga, né, essencial para a formação dos estudantes, né, esse conjunto de conhecimentos são reunidos, né? E nessa perspectiva, os estudantes vêm para o espaço escolar aprender esses conteúdos formais, organizados, né, nessa perspectiva desse grupo e por especialistas que estão em consonância com esse grupo social dominante. Então, eles definem o que todos devem aprender. Por isso, há o lugar, né, garantido
dos manuais de ensino, organizados com roteiros, vamos dizer assim, pré-determinados do que é preciso ser ensinado, né? Esses conteúdos são pré-estabelecidos por esse conjunto de pessoas, né? E ninguém dialoga, não são dialogados com mais ninguém, né? Então é esse grupo que é especializado que define, né, o que deve ser ensinado. E nessa perspectiva, saber o que os estudantes sabem, entender a cultura da comunidade, conhecer o savoir-faire popular, não é necessário para esse tipo de escola, né? A escola, baseada nesses saberes valorizados por esse grupo social dominante, irá ensinar conteúdos que irão legitimar o funcionamento da sociedade como ela está estabelecida hoje. Desigual, exclusiva, né, violenta, enfim. Não rompemos com esse tipo de sociedade nesse projeto político educacional. De outro modo, numa outra direção, nós encontramos um outro projeto político educacional que disputa com esse, que pressupõe a escola como um fórum, né, como um lugar de formação para a cidadania, como um fórum de emancipação popular. Nessa perspectiva, a cultura, os saberes da comunidade, dos estudantes, dos que trabalham na escola, dos especialistas, das professoras, dos professores, dos funcionários, todos, né, conforme o mestre Paulo Freire acabou de dizer no vídeo que nós assistimos, todos eles, né? Nesse grande grupo, né? Todos esses conhecimentos são colocados em diálogo para a construção de um conhecimento coletivo. Então, o que você tem aí? Nesse processo que é de ensino e aprendizagem, todos refletirão sobre as experiências vividas por todos, e a partir dessas experiências e com essas experiências, os conhecimentos vão compor o currículo. E esse currículo vai ter a função social de preparar crianças e jovens para o pleno exercício da cidadania, para a cidadania ativa. Porque se todos os atores que circulam na escola contribuem para pensar o currículo, ele não vem pré-determinado, ele é construído com a comunidade, não há como você aí não desenvolver um processo de formação para a cidadania eficiente e eficaz, né? Os conhecimentos aprendidos na escola nessa perspectiva vai servir para que os educandos reflitam as suas condições de vida, os mecanismos de dominação existentes na sociedade, né? Em funcionamento na sociedade, e vai proporcionar uma grande condição, Hélio, de superação da realidade de dominação, porque quando o educando observa e se percebe como sujeito da história, ele entende que o próprio destino está na sua mão e que ele pode promover a alteração, ele tem a condição de transformar a sua própria realidade e junto com todos a realidade do seu entorno, enfim, e assim vai, né? Essa perspectiva é altamente revolucionária e ela é perigosa para aqueles que não acreditam na gestão democrática da educação, ou seja, aqueles que têm um projeto de manter a dominação, né? Por isso que a gente tem aqui um grande desafio, é a gestão democrática da escola. E aí também, trazendo um pouco essas perguntas que você traz do chat, o Eliseu diz, né, se cumpre um papel, né, a gestão democrática, se a gestão democrática cumpre um papel social cumpre um papel de controle social, sem dúvida, cumpre. Por quê? Porque quando a comunidade vem e participa, ela também pensa como é que a economia daquela escola vai acontecer, como é que nós vamos gastar os recursos, quais são as prioridades, né? Todos estão cumprindo o seu trabalho naquele lugar.
como que todo mundo pode contribuir para melhorar a qualidade daquela educação oferecida. Então, sem dúvida, sim, né, cumpre um papel de controle social, né? E aí também alguém, né, um professor perguntou, os professores, a comunidade, os alunos estão preparados para a gestão democrática da escola? Olha, eu colocaria o seguinte, Hélio, não existe preparação se não for na ação, né? Como é que a gente se prepara para participar? Participando, né? Por isso que os especialistas, os educadores, as educadoras, precisam ter uma consciência muito refinada do seu papel, né? É por eles, né, que já têm um conhecimento acumulado, que nós vamos organizar, nós vamos favorecer, nós temos o dever de favorecer, né, com que essa gestão democrática aconteça no espaço escolar. Como é que a gente faz isso? Trazendo a comunidade, ouvindo a comunidade, né? E partindo do que essa comunidade traz, valorizando os conhecimentos que ela traz, valorizando a cultura que ela traz, as contribuições que ela tem, né? Porque tudo isso é conhecimento. E a partir daí, juntos, né, a gente constrói o currículo que vai emancipar as pessoas e vai permitir, né, com que elas exerçam com plenitude a cidadania, né? Eu penso que é no exercício da participação que a gente aprende a participar. E a escola é um fórum privilegiado, né, de exercício, para que essas pessoas possam exercitar a participação desde criança, desde a infância, né? Então, cabe a nós educadores, com todas as dificuldades que nós temos e todos os desafios que a gente precisa alcançar, a gente tornar esse movimento real na escola, né? Então, penso que é por aí, Hélio, que a gente vai conseguir implementar a gestão democrática. Tem aqui a Miúda, a Miúda faz aqui uma intervenção, exatamente, a democratização da escola pensa na pessoa como um todo. Isso demanda responsabilidade individual. Claro que é difícil para todos, mas esse é o caminho para a formação das pessoas na sua plenitude. Parabéns, professora. Sou sua fã. Olha só, hein? Que legal. Um abraço, Miúda. Já tem um abração para você. Maravilha. E tem uma coisa também, sabe, Hélio, que é importante a gente acrescentar, que essa participação popular no espaço escolar, a gente deve também ampliar. Quando a gente pensa assim, a comunidade participa da escola, mas eu percebo que ela deve participar da gestão da política pública educacional, né? Então, quando a gente pensa política pública, né, no âmbito dos governos, né, um governo que se coloca democrático é um governo que traz a população da cidade para conversar sobre que educação a cidade precisa e merece, né, de ver implementada. Então, eu imagino que é uma construção desde o chão da escola até as secretarias de educação, né, nos lugares onde se elabora a política educacional mais geral. Então, eu penso que a gente precisa fortalecer os dispositivos de participação em todos os setores, né, em todos os níveis da gestão educacional na cidade, desde o chão da escola até as secretarias dos governos, tá? Isso também gostaria de acrescentar. Professora Silvia, nesse processo que a gente viu de tanto ataque contra o legado de Paulo Freire, dessa coisa da escola sem partido, dessa outra questão que os professores da rede pública doutrinam os seus alunos, né? Eu tenho até um amigo que fala assim, ele me tira fora dessa que eu sou professor, mas eu não consegui doutrinar meus alunos, não, tinha que passar o conteúdo programático que a gente tinha já pré-definido, né? E não tinha nada de essa questão, quer dizer, não se formava esses esquerdistas, como eles chamam, na escola, enfim,
os centros de formação. O que a senhora acha o que você acha que deve isso? Por que tem tanto ataque nisso? Se a gente olhar com um olhar mais rigoroso, a gente sabe que a disputa na sociedade por um conceito e por uma ação de Estado, ela vem sempre tido uma postura liberal, né? Então os ataques às políticas públicas são muito fortes, inclusive aquela escola que a gente pensava, com condições, com biblioteca, com laboratório, com um espaço que você pudesse, a comunidade pudesse usufruir, mas em cima de tudo o conhecimento fosse a grande locomotiva de tudo. A gente sabe que a gente não chegou nem perto disso, mas o ataque que tem é como se a gente estivesse nessa condição. O que você acha disso? O que está pegando nesse negócio aí? Olha, Hélio, eu volto a dizer a você, né? Eu acho que tem a ver com os projetos, né, que disputam a educação na cidade, né? Então, você tem aí duas concepções. Uma que tem uma visão de sociedade muito clara, né? Na verdade, os dois projetos pensam um tipo de sociedade, né? E quando a gente vê os ataques ao Paulo Freire, não é à toa, né? É porque a gente vê um conjunto de concepções e de práticas defendidas no pensamento de Paulo Freire que alteram, né, a posição dos atores sociais, né? Quer dizer, defende uma outra posição dos atores sociais que não é essa que nós identificamos hoje, né? Então, por exemplo, uma rede de ensino, e eu vou dizer para você, a Escola Municipal de São Paulo é uma das escolas mais bem equipadas, né, do Brasil, tá certo? Nós temos aí uma escola com todos os desafios que nós precisamos ainda melhorar, a gente sabe disso, mas se a gente compara isso a outras redes, a gente verifica que a escola municipal é uma das mais bem organizadas, que tem uma mínima infraestrutura, né? Oferece condições melhores, né, em comparação a outras que a gente sabe, né, no cenário aí mais nacional. Então, eu percebo que os ataques a essa concepção que pensa uma educação inclusiva, uma educação em que as pessoas aprendem a ter voz, entendem os seus direitos, lutam para a mudança, né, das posições na sociedade, inverte a pirâmide ou torna as relações mais iguais, né, mais inclusivas. Essas ideias são perigosas para aquele grupo que não quer alterar, né, essas relações na sociedade. Então, nós estamos vivendo um momento muito interessante, porque essas desigualdades elas ficaram muito explícitas, né? Quando a gente percebe que 60% das crianças não acessam as atividades porque elas não dispõem de um computador e uma rede Wi-Fi, né? Você percebe aí a grande desigualdade, né? Uma grande desigualdade. E para a gente vencer isso, nós vamos ter que lutar bastante, né? Nós vamos ter que fazer muita conversa com a comunidade, nós vamos ter que trazer a comunidade para dentro da escola, pensar as maneiras, as alternativas que nós temos para construir uma realidade diferente dessa, né? Desde as formas mais simples que vão acontecer ali no chão da escola até a cobrança dos nossos governantes, das secretarias, né? A indicação do que é importante, do que faz sentido para as famílias e para os estudantes. Então, nós temos aí um grande desafio de construção mesmo, né? De uma escola democrática, tá? E isso já vem antes da pandemia, né?
ela fica escancarada, essa necessidade fica escancarada agora, e eu espero que a gente reúna forças para cada vez mais construir essa ideia e as práticas que serão necessárias para alterar, né, essa realidade que a gente vive hoje, tão desigual. Uhum. Professora Silvia, então a gente precisa de mais escola, não é isso? Mais projetos de educação que tenham a visão de a emancipação do povo, né, da sua consciência, do seu auto-saber, de entender em que sociedade a gente vive, que mundo é esse que a gente está colocado. Quer dizer, o conhecimento além das aulas de matemática, que eu gosto tanto, que eu sou mais fã de matemática do que língua portuguesa, mas que pode nos trazer aí uma consciência, né? Que é tão importante nesse momento agora, tão importante, né? A gente está conscientizado de o que tem colocado aí nesse processo da pandemia, do afastamento social, e a gente só consegue isso com uma sociedade cada vez mais se apropria do conhecimento, né? Então, a gente está num momento difícil, né, desse processo todo. Acho que, como o Francisco Chiquinho colocou aqui, essa gangorra, uma hora avança-se esses projetos, outra hora esses projetos se recuam. E a população não consegue ainda fazer, distinguir o que é um e o que é o outro, e acaba indo pelo... a última eleição a gente sabe que foi pautada por ataques, por fake news e por enganação e por mentira. Que ainda tem uma certa adesão nas camadas mais populares e nas camadas ricas também, porque é o projeto deles, né? Isso não é um problema de consciência, não. É como você falou bem, é um projeto, né? Cada um tem seu projeto. O nosso projeto é que a sociedade usufrua de todo o seu conhecimento, os trabalhadores possam dividir as riquezas, né? Porque o planeta Terra não é de ninguém, isso aqui a gente chegou aqui, já estava aqui, né? E as suas riquezas naturais têm que estar a serviço da humanidade, da sociedade, não na acumulação de um indivíduo, né? Que usa isso para os seus interesses pessoais. Bom, tem aqui mais um pessoal que passou pela live aqui, deixa eu ver os últimos só aqui, que também vão fazendo essas intervenções, vão parabenizando Manuel Romão, parabenizando a professora Silvia, a Ariane, a Sônia, a Cleonice também, a Vera, a Solange. Todo mundo tem aqui pouco não, todo mundo tem um pensamento aqui dos ensinamentos de Paulo Freire, que tipo de escola que nós queremos, né? Então, eu acho que é bem isso. Professora, fica à vontade para abordar essa questão que eu acho que, se a gente ainda não deixou claro, né, as políticas educacionais, os projetos que tem, você já falou, a importância da gestão democrática da escola pública para a educação e emancipar a população, nós também falamos disso, né? Falamos disso, a emancipação da classe trabalhadora. Eu acho tão bonito esse termo, né? Eu acho que era Lukács que trabalhava bem com ele, né? Emancipação da classe trabalhadora. Então, acho que é muito importante isso, né? A gestão democrática e o direito à educação de qualidade também, você já abordou sobre isso. E aí eu queria que você ficasse à vontade para fazer as suas considerações finais, abordar o que você acha que a gente não abordou aqui, fica à vontade, é contigo. Nossa, Hélio, eu fico muito honrada, né, de ter participado aqui com você. E eu queria dizer o seguinte, Hélio, eu acho que a gente tem uma grande responsabilidade, nós que somos educadores, né? A gente precisa tomar o destino nas mãos, e eu acho que esse ano nós teremos eleições, né, eleições municipais, e a gente precisa estar muito atentos para saber qual é o projeto que nós vamos eleger para a nossa cidade. E, claro, nós queremos ter êxito na eleição desse projeto, que evidentemente é o projeto que acredita na educação pública de qualidade, que é inclusiva, que é igualitária, que forma
os nossos estudantes para transformar a sociedade, para a emancipação da classe trabalhadora, como você falou, e que eu acho perfeita, é isso mesmo, né? Agora, nós temos uma grande responsabilidade, né, como educadores. Você tinha falado, né, da coisa que as pessoas ficam... qual foi o termo que você disse? Da escola sem partido? Você falou da doutrinação, isso, da doutrinação. E eu quero dizer para você o seguinte, nos trata de doutrinação, porque doutrinação a gente pode fazer tanto à esquerda como à direita, né? Então, não importa, nos trata de doutrinação. O que a gente quer saber aqui é qual é o projeto que nós vamos defender. Para as eleições, nós vamos defender um projeto claro para a sociedade, né? Identificando, mostrando, né, qual é a educação que nós queremos, e a educação que emancipa, que forma para a cidadania. E aí, uma vez dito isso em linhas gerais, nós temos que mostrar também, como é que isso se dá concretamente. E aí, nós precisamos ter muita clareza quando a gente for implementar o nosso projeto, que se tudo der certo, vai ser exitoso, vai ser o vencedor nessas eleições, para que a sociedade possa recuperar as suas condições de vida, né, digna da população, né? Então, eu acho que é fundamental. E aí nós temos que mostrar na prática como é que nós vamos fazer isso. E aí, eleger os nossos referenciais, né, que colocam para nós como é que a educação tem que acontecer, é fundamental. Resgatar o pensamento de Paulo Freire é fundamental, porque isso nos orienta nesse projeto, né? Quando nós vivemos a educação lá na gestão da Luiza Erundina, no governo, né, em que o secretário era o Paulo Freire, era o professor Paulo Freire, nós mostramos, nós organizamos entre nós educadores um movimento de valorização da gestão democrática da escola, a valorização dos saberes da comunidade, o trabalho escolar na sala de aula era junto com os educandos, pensando quais eram os conhecimentos que iriam emancipar aquelas pessoas de todos os lugares, de todas as escolas. Então, eu acho que a gente deve resgatar, nós temos que ter esse compromisso nessa proposta que a gente deve apresentar nesse pleito que vai seguir aí logo, logo, né? Eu espero que a gente consiga, que a gente seja exitoso, né, nesse projeto, na construção desse projeto. E agradeço demais, viu, Hélio, a oportunidade dessa conversa tão prazerosa aqui que eu tive com você. Espero ter contribuído com o pessoal que participa, que é fiel aí às suas lives. E eu tenho uma pessoa fiel demais aqui, tem vários, senão eles vão ficar chateados comigo, mas tem uma aqui que é bem fiel, que é a Vera Machado, e ela faz uma perguntinha para a gente não deixar aqui. Ela fala aqui: professora Silvia, o modelo da Escola da Ponte de Portugal poderia ser efetivamente dar certo aqui no Brasil? Só para a gente não perder esse. Para a gente não perder, uma boa pergunta. Como ela chama, Vera, né? Isso. Eu digo para Vera o seguinte: eu acho, Vera, que nós temos muitos exemplos, né? Muitas experiências, né? Ao redor, em outras cidades. A Escola da Ponte desenvolve um trabalho excelente, importante, que traz contribuições fundamentais, mas eu tenho para mim, né, que a rede municipal de São Paulo, se a gente está falando aqui da nossa cidade, tem toda a condição e um legado importante nas mãos para organizar um movimento educacional, de discussão de política educacional e preparar um projeto como essa cidade merece, com todos esses princípios, evidentemente, de fundo, de base, né?
que a gestão democrática da escola pública, a qualidade social da educação, não é? A participação de todos, a formação para a cidadania ativa. Eu tenho certeza que nós, professores, os professores da rede municipal, já têm essa condição e os elementos para pensar o projeto com o desenho bem bacana para implementar nessa cidade. Eu confio muito nisso, viu, Hélio? E torço para que a gente possa realizar esse projeto na cidade de São Paulo, que é o que o povo paulistano merece, né? Eu acho que a gente vai chegar lá, vamos lutar para isso. Com certeza. E uma experiência que eu conheço, só para explorar mais um pouquinho você, professora Silvia, não igual a escola da Ponte, né? Mas a escola da Vila aqui de São Paulo tem um projeto na parte da educação infantil que a rede pública municipal de São Paulo não deve em nada. Ela tem um projeto pedagógico que, aliás, são muito parecidos, construtivistas, muito parecido entre eles, e com recursos materiais também, e humanos, né? E humanos também extremamente ali, ó. Não dá para saber muito a diferença. Então, quando você... Hélio, você sabe o que eu diria para você? Que o nosso projeto de educação infantil, que alinhado com as concepções, né, freirianas e vigotskianas, vamos pensar do ponto de vista um pouco mais teórico, se a gente for falar, já que você também está trazendo isso, né? Eu imagino que na linha, né, do pensamento, vamos dizer assim, marxista, a gente poderia dizer que a defesa de uma educação que pressupõe a interação, e aí eu trago as contribuições de Vygotsky e de Paulo Freire, né? Elas são muito maior, vamos dizer assim, a qualidade da proposta dessa educação que é nossa, né, que foi pensada por esse grupo, né, que concorda, né, que coaduna com essa concepção de gestão democrática, ela supera em muito, né, os trabalhos que são realizados muitas vezes na rede particular, né? Eu imagino que a gente na rede pública tem uma discussão tão aprofundada, né, e já tem experiências tão bem-sucedidas, né, que traz a concepção de educação integral, o interacionismo, né, o socio-interacionismo, e isso nos qualifica perfeitamente para a gente dar conta dessa missão nossa, né, dessa nossa perspectiva, que é formar para a cidadania ativa, para a participação social, para a transformação das relações da sociedade. Então, imagino que a escola municipal ela tem os elementos que ela precisa. Nós precisamos ganhar a hegemonia novamente, Hélio. É isso que a gente precisa. E a nossa amiga Adriana aqui está muito atenta. Ela já responde a Vera da seguinte forma: a EMF Amorim Lima e a EMF Campos Sales têm projetos políticos pedagógicos inspirados na escola da Ponte, né? Então, da Ponte, aí perfeito. Já temos... E quando a gente falou... Que são exemplos de escolas premiadas, viu, Hélio? Escolas premiadas, escolas sensacionais, né? Eu conheço a Amorim Lima e dialogo lá com a Ana Elisa e com a Ana Cecília, que são educadoras de lá. A Ana Elisa é diretora. São pessoas maravilhosas e desenvolvem um trabalho, nossa, assim, só elogios para... E fora outras, nós temos várias outras experiências na rede que são espetaculares, né? Nós poderíamos listar aqui uma lista enorme, poderíamos falar de uma lista enorme aqui de experiências muito boas também. Nós estamos comparando uma escola, a rede pública municipal toda, com uma escola de ponta no conceito educacional aqui da educação infantil, que seria a escola da Vila. Quer dizer, não é qualquer comparação, né? Não é qualquer comparação. Então, a escola da Vila, Hélio, ela tem, né, um projeto, né, que tem o seu lugar, que tem o seu valor, né?
mas do ponto de vista, se a gente for discutir do ponto de vista mais da concepção, né, eu diria que nós poderíamos até tecer uma crítica às concepções, né, veiculadas lá. Como você falou, ela é ela faz um trabalho mais construtivista, né, e do ponto de vista nosso, de emancipação da classe trabalhadora, de gestão democrática da escola, a perspectiva nossa é marcada por Paulo Freire e por Vygotsky, né? Então eu gosto muito de fazer essa linha, né? Que é uma linha tênue, mas ela é importante, né? Quando eu estou com as minhas alunas também, a gente gosta de fazer essa demarcação, porque quando você elege um corpo, né, referencial, é importante que você entenda os desdobramentos que a gente pode observar nas práticas, né, decorrentes. Então, o projeto construtivista tem o seu lugar, né, mas ele, tendo em vista o embasamento que a gente observa ali, a gente vai precisar recorrer a outras fontes, né, que vão garantir exatamente os aspectos mais de transformação e de prática social que a gente encontra num outro campo do conhecimento, que é os vinculados na teoria marxista, né? Mas isso é uma discussão, que a gente tem que marcar outro dia, viu? A gente marca outro dia. Eu fico com água na boca porque eu fui aluno da escola pública, mas da escola pública estadual, né? E o sonho nosso sempre foi tentar entrar na escola municipal, só que aí não tinha vaga, né? Porque, enfim, mas também grandes professores valiosos na rede estadual, tão precarizada por esses governos, tucano ao longo de algumas décadas de precarização, né? São décadas de precarização. Chegou até a condição de ter um professor categoria O, que é uma coisa absurda que possa dizer, né? A Adriana fala aqui que gostou muito da live e achou incrível e também é muito sua fã aqui, a nossa querida Adriana aqui. O Givaldo também parabeniza. Eu que sou fã dessas meninas, viu, Hélio? Eu que sou fã delas, porque elas são atuantes, elas têm um vigor, têm uma alegria, uma disposição, e eu me animo com elas, são grandes parceiras. Eu quero deixar também meu abraço para elas grande e dizer que eu estou muito contente de participar aqui com você. Silvia, professora Silvia, muito obrigado por essa live. A gente que fica agradecido. Evidentemente, uma coisa eu já tenho muito certa dentro de mim, que o apresentador, ele ficou muito aquém de todo mundo que passou já por aqui. Então, o nosso papel aqui foi tentar dar algum tipo de contribuição e com certeza, com quem está aí do outro lado, ajudou demais. Você ajudou demais hoje. Você estava até um pouco preocupada, mas todo esse pessoal que chega aqui preocupado na live dá de 10-0. Você foi mais uma dessas pessoas que chegou preocupada, mas conhece o tema, tem profundidade, tem sabedoria. Então, eu só quero lhe agradecer por participar dessa live com a gente aqui. Tamo junto. Muito obrigado mesmo. Obrigada a você, Hélio. Muito gostoso conversar aqui com você, com o pessoal que participa. Como eu te falei, eu vejo, é um pessoal qualificado que gosta de discutir, que tem elementos, que traz contribuições. Então, na verdade, é um diálogo e uma construção também que a gente faz. Eu fico muito feliz de ter participado, né? E colocado aí um tijolinho a mais aí na sua grande construção, que tem sido maravilhosa. Você traz pessoas aqui fundamentais para ajudar a gente a pensar a sociedade hoje e os desafios que nós temos, de pensar como é que nós vamos enfrentar todas as dificuldades para tornar essa sociedade mais igual, mais gostosa de viver, menos violenta, mais fraterna, né? mais justa, tá bom? Muito obrigada, viu, Hélio? Receba meu abraço aí virtual e o pessoal também, um grande abraço para todos e a gente vai se encontrando aí. Obrigado, boa noite, professora.
Boa noite, Tchau. gente. Tchau, tchau, tchau. É isso aí, companheirada. Tivemos aqui uma live muito, muito especial com a professora Silvia Carvalho, que é doutora, né? Você vê que a live aqui nossa não é fraca. A professora Silvia é doutora em educação pela Unicamp. E aí tem uma contribuição muito importante nesse debate, uma fala bastante qualificada, serena, tranquila, de pessoas que têm profundo conhecimento e profunda militância, né? O que é muito importante, né? Não é só teórico, ela tem conhecimento e tem prática disso, né? A doutora Silvia nos ajudou a fazer uma reflexão sobre o papel da gestão democrática nas escolas. A participação da comunidade escolar, educadores e educadoras, direção, estudantes e familiares. Traz inúmeros benefícios ao processo educacional. Vamos pensar no momento que estamos vivendo. Está na hora de determinar as voltas aulas? Prefeito de São Paulo não dialoga e não apresentou um protocolo sanitário para fazer um processo com segurança. As famílias estão com medo. As famílias estão com medo até porque a prefeitura não tem condições de bancar esses protocolos que ela mesma está aí dizendo que vai ter no retorno às aulas. Conselhos de escola atuantes e fortalecidos poderiam auxiliar a encontrar alternativas melhores para superar esses desafios. É por isso que a gestão democrática da escola pública sempre foi um princípio do PT. A repercussão da democracia, a recuperação da democracia na escola é muito saudável e vamos lutar por isso. Boa noite, fiquem com Deus. Tamo junto. Valeu. Obrigado, professora Silvia, por essa live. Obrigado a todos vocês que passaram por aqui, né? Todos vocês que sempre estão com a gente aqui acompanhando. Mais uma live interessante e importante. Fiquem com Deus e até a próxima.